Fala galera, no vídeo de hoje eu vou refazer um antigo vídeo que eu fiz do Artorias praticamente, que é um personagem que eu gostei muito, mas eu fiz um vídeo há muito tempo, mas ficou muito ruim, então vou refazer esse vídeo, do zero praticamente. Eu vou criar um vídeo que explique melhor a lore desse personagem, porque ele é um dos personagens mais legais de Dark Souls praticamente. E a lore dele é incrível, na moral. E sem dúvida eu gosto muito porque ele também é inspirado muito grande de Berserk, e eu sou um grande fã de Berserk. Admito na realidade, mano. Então eu vou fazer um pouco desse vídeo porque eu fiz aquele vídeo top 10 e teve galera que não entendeu. Então que comece o vídeo. Vamos começar. Artorias chega a ser um dos cavaleiros mais interessantes de Dark Souls e um dos bosses mais difíceis de todos, né? Porque geralmente ele desce o cacete, todo mundo conhece ele pela primeira vez, né, Artorias? Maldade pura aí, velho. Não, mas bora começar. Agora vamos explicar. É dito que os Cavaleiros de Gwyn começaram na Era dos Dragões. Eles surgiram praticamente, dizem que eles lutaram talvez na Era dos Dragões. Não, a lore não menciona certinho isso, mas existem menções afirmando que eles talvez tenham lutado na Guerra dos Dragões, e depois disso eles tenham sido formados. Artorias foi um dos maiores cavaleiros desse tempo e chegou a ser o mais poderoso de tudo. Após o final da Guerra dos Dragões e o início da Era do Fogo, Artorias foram nomeados mais os 4 Cavaleiros Grandes como um dos maiores heróis, ambos os cavaleiros que lutaram na Guerra dos Dragões, e Gwyn nomeou como os 4 grandes cavaleiros de Gwyn, ou os 4 cavaleiros mais fortes. Cada cavaleiro era uma grande habilidade única, tinha uma habilidade própria e um estilo de combate único. O Artorias é o cavaleiro de todos. Sua habilidade principal era de espada e escudo. Sim, ele não era um guerreiro de uma espada de uma mão. Muita gente acredita nisso, então não. Era dito que ele era um guerreiro que usava um escudo impressionante e era um dos guerreiros mais ágeis de todos em batalha. Era dito que entre os 4 cavaleiros ele era o mais forte e o único ser mais forte que ele era o próprio Gwyn. Era dito que a velocidade dele era um absurdo, suas formas de combate eram incríveis, e era dito que a sua esgrima era muito incrível, como se fossem abençoadas, tipo assim. Era tipo que ele era tão bom que parecia mágica a esgrima dele. A explicação na lore é explicado um pouco disso também. É confuso, sabe? Às vezes. Após um certo tempo, Gwyn manda fazer um anel para cada um dos seus 4 cavaleiros grandes. O anel do Artorias praticamente é um desses anéis. Como um dos 4 grandes anéis, praticamente esse anel dá um poder para o Artorias. Geralmente o anel que ele ganhou foi o anel do lobo. Um anel que dá meio que os poderes de um lobo, mais ou menos como é dito na lore. Mas aumenta meio que o equilíbrio no jogo, como é demonstrado. E eu acho bem interessante esses anéis em si. Após isso, o Artorias adota meio que um lobo chamado Sif e o transforma no seu mascote. O Sif acompanha o Artorias por onde vai. Após um certo tempo, Artorias desenvolve um relacionamento com a Kiwit, uma das grandes cavaleiras de Gwyn, mais ou menos, e começa a desenvolver. Após isso, uma serpente como a Sif, Pef, com mais ou menos o nome dessa serpente, é meio complicado de falar, começa a mexer com poderes do abismo e meio que muda uma cidade que era meio que faz uns 4 reis grandes aprenderem magias negras que devoram armas, se tornando assim os Dark Rage. Praticamente são meio que seres que devoram as almas dos seus oponentes em si. É bem bizarro essa parte da lore praticamente. Meio que o Gwyn, percebendo que esses reis foram para a escuridão, meio que força a cidade a ser imudada, conhecido como a cidade de New World, como a gente conhece na lore. Meio que essa cidade é toda imudada e meio que esses seres começam a habitar lá. Mas Artorias, vendo que a cidade foi mudada e participar meio que do negócio, cria uma covenant com esses seres, que praticamente cria um anel que consegue andar no abismo, como é mencionado. Meio que o Artorias consegue enganar esses seres e permite que ele dê um poder para meio que andar no abismo em si. Após isso, o Artorias é enviado numa missão, que seria a grande missão de todas, pelo Gwyn. A famosa missão de enfrentar meio que o Anus, o pai do abismo, ou a criatura mais terrível de Dark Souls praticamente. Após esse tempo, Artorias meio que desenvolve um melhor relacionamento com o Kiwit,
o que se torna uma parte bem interessante da lore, praticamente. Após isso, Artorias e Sif vão enfrentar meio que o abismo em si. A forma mais principal deles, o Anos, o pai do abismo. E se eles vão para Hora Silva, onde meio que a cidade inteira foi dominada pelo abismo. Meio que Anos meio que liberou uma escuridão tão grande que afetou toda a escuridão. Então Artorias chega até o grande inimigo que vai enfrentá-lo. Mas Artorias não consegue derrotá-lo em si. Artorias meio que durante sua batalha meio que joga o seu escudo para proteger seu lobo Sif. Mas Artorias acaba sendo consumido pelo abismo e acaba sendo derrotado. E tem seu braço meio que quebrado. Após isso, nós temos a DLC, onde nós voltamos no tempo e enfrentamos o Artorias. Sim, a galera. Tem gente que não entende a DLC em si. Mas sim, a gente volta no tempo na DLC, pra galera que não entende isso. Então nós temos finalmente a batalha onde Artorias morre. Após morrer para o nosso Undead em si. Após isso, passa milhões de anos e meio que o Sif fica protegendo o túmulo do Artorias. O Sif e a mais ou menos. E passa o tempo, e geralmente depois acontece a famosa batalha entre o Undead e o Sif. Que eu acho uma batalha bem interessante. Essa é mais ou menos a história. Artorias chega a ser um dos personagens inspiradores de Dark Souls. Ele inspirou muitos cavaleiros e é muito considerado uma lenda. Tanto que no futuro de Dark Souls 3 ele meio que inspirou os Abismo Walkers, os Cavaleiros do Abismo em si. O Artorias foi o primeiro deles, então teoricamente para eles o Artorias é tipo um ser antigo. O Artorias, sem contar que o Artorias é um dos personagens mais poderosos da lore e um dos mais queridos em si. Tanto que o Artorias é considerado até hoje em Dark Souls 3 uma lenda, um deus em si. Tanto que ele era proferido até como um deus em si, no próprio jogo, no futuro em si. Então chega a ser bem legal em si. Eu acho bem interessante a lore do Artorias e eu acho um personagem bem interessante. E essa é a minha opinião sobre o Artorias, galera. Falou aí, o vídeo terminou, nos vemos em qualquer outro vídeo por aí.